Quem me dera estar agora, quem me dera estar agora, onde me agora lembrou. Cidade Filarmónica Barreirense, 1848. Incrível Almadense, 1848. Timbre Seixalense, 1848. Os Loureiros, 1852. Sociedade Filarmónica Agrícola Lavradiense, 1867. A música teve muita influência até nos trabalhadores. Eles começaram a aprender música. É interessante que alguns que eram analfabetos, não sabiam ler, mas sabiam ler a música. Aprenderam primeiro a música e depois é que aprenderam a ler. Fui que vês salvas lavando no rio sem sabão. Cantar em grupo é maravilhoso. Parte das pessoas não sabem, vão aprendendo. Gostamos de conviver e aprendemos sempre. E para entrar também na voz, para cantar, a responder como é, temos muito que ensaiar. Desafiar saudades, cantar saudades, de mandar recados, desafiar pronto, o sentimento como a música romântica, né? A pessoa expressa o que sente, é como o batuque. A maior parte das pessoas vieram para aqui, ou do Algarve, ou do Alentejo, ou das Beiras, e chegaram aqui e encontraram um deserto de cimento. E através das coletividades, eles encontraram uma porta amiga e começaram a conversar com pessoas e começaram a sociabilizar-se. Nós fazemos rodas, cantávamos, brincávamos, não na cidade, agora está um pouco diferente. Eu acho que há um espírito aqui ativo nesta zona toda porque há aquele espírito de criar. Os fundadores começaram a aprender. Do zero mesmo. Do zero. Foi mesmo assim, vamos formar, então vamos começar a tocar. Tocar numa banda exige uma organização, exige espírito de grupo. A partir dos meus amigos talvez comecei a ouvir hip-hop e depois do hip-hop surgiu talvez o grafite. E fez-se um grupo e fez-se amigos que se juntaram através do grafite. Na rua tem que ser mesmo o mais rápido possível. Pronto, tem que ser mesmo chegar, fazer e ir embora. Eu agora também já pinto algumas telas a óleo. Tinha pai 14 anos, tinha 9 bandas ao mesmo tempo, e conhecia a Almada inteira, conhecia os músicos todos. Eu estive a fazer um curso de bateria e sinto que foi o maior pulo que dei. De manhã estava no curso, à tarde praticava aquilo que aprendi na parte da manhã e à noite ensaiava com a banda. Então estava a tocar bateria tipo uma média de 9 horas por dia, mais ou menos. Já fiz ator, já fiz workshops de bateria, já fiz workshops de malabarismo. E estou a passar aos outros e ao mesmo tempo estou a aprender comigo, estou a aprender com eles. A partir dos meus 18 anos, pá, eu nunca mais parei de tocar acordeão. A minha veia musical, chamamos assim, nasce a partir do meu velho, né? Do meu velho e dos tais grupos que se formavam lá na terra. A música acompanhou-me sempre. Há sempre uma espécie de conluio, né? Entre músicos, né? A gente sabe perfeitamente o que é que queremos uns dos outros. As revistas eram muito boas, e a gente gostava muito, umas aprendia os versos, outros aprendiam a música. Íamos para as oficinas, nos intervalitos, quando a gente podia, juntávamos 3, 4 ali tudo num grupito, e uma dizia os versos, outra dizia a música, as outras ajudavam. Às 2 por 3 a gente já cantava a revista toda. Tinha acabado mais ou menos as bandas, havia censura, e aquilo que muitas vezes não se podia dizer cá fora, através do teatro, desta ou daquela peça de teatro, as pessoas diziam no palco. O nosso público e as pessoas que rodam à nossa volta é tudo malta jovem, os velhotes somos nós. Não tínhamos sítio nenhum, nem local nenhum, nem material nenhum, nada. Tínhamos as pessoas. Estivemos sempre ligados ao teatro, desde os meus 16 anos. Comecei num grupo de paróquia, deu-se o 25 de Abril e nós começámos a querer fazer as nossas coisas. Viemos para o meio da rua, mesmo para o meio da rua. Ao mesmo tempo foi uma formação política bestial. É um bocado autodidata a minha formação, não é? Com palco ou sem palco, na rua ou em salas, faz teatro. Em ateliês onde se junta gente para quem a escola é pouco ou nada. Em cursos de formação de mulheres desempregadas, animadores, professores. Em escolas e nas festas do teatro onde as escolas se encontram.
aproveitamos este festival para as escolas do concelho poderem ver outras peças feitas por outras pessoas, porque achamos que não pode ser só a escola a levar as crianças ao teatro, têm que ser os pais. Eu cheguei ao Teatro Extremo devido à minha função como produtora. Eu juntei-me aos 3 atores que se ocupariam da área artística para formarmos o Teatro Extremo. Sempre tive a mania que poderia ajudar a criar qualquer coisa. São essencialmente tudo pessoas de Almada. Alguns começaram na Companhia Teatro de Almada, outras são de Almada, formaram-se noutros sítios. Eu penso que as pessoas estão a voltar a saber que há teatro na Academia Almadense. Eu fui parar à companhia porque primeiro fui parar à Academia Almadense, que tem uma escola de dança. Em Valmenhaços há assim uma comunidade muito pequenina de artistas. Então eu por acaso conheci umas pessoas que também estavam lá na dança. Entrei como estagiária e fui evoluindo, fui ficando e agora sou bailarina do grupo. Teve a ver com o facto de eu ter aulas em Almada, isso ajudou. Era uma escola com um espírito muito aberto, tinha pessoas muito diferentes. A dança está muito próxima do teatro. Em julho, chega a Almada Teatro Todo o Mundo. Para o ver e entrar na festa, Lisboa tem de atravessar o rio. Muita gente nova vai passando e descobrindo. Entraré uma espécie de galeria. Eu estava a estudar no Pragal e as aulas eram insuficientes. Então decidimos fazer um grupo que funcionasse na escola. Esse grupo foi para uma coletividade e tornou-se mesmo um grupo de teatro independente, que foi o GIC. Nós tivemos um encenador que veio do Teatro da Almada, começámos a fazer espetáculos interessantes e a companhia precisou de bastantes atores para fazer um espetáculo e praticamente assimilou o grupo. E foi assim que mais ou menos comecei a fazer teatro profissional. Se a gente quer mesmo fazer, chega às coisas. E foi um bocado isso que me aconteceu. Se calhar se estivesse em Lisboa não seria mais fácil. O lado social é outra história. Era quando a gente não usava uma coisa para ler e sentávamos ali e estávamos a ler aí. Pronto, coisas como no Brasil, revistas e coisas que eram proibidas, pronto. Tanto o artista como o espectador, como a população local, se quiseres, todos eles têm acesso a diferentes níveis de relação com a obra. Lisboa vive num território virtual, embora esteja mesmo aqui atrás. É uma população muito ávida e temos espetáculos cheios sempre, as festas cheias, os workshops cheios, quer dizer, as pessoas aparecem, não sei de onde, não sei como, vêm para aqui porque aqui ainda há qualquer coisa de verdadeiro, há uma crueza bastante interessante. E a fronteira para nós é o centro e quando isto se tornar o centro a gente muda-se então para a próxima fronteira. Eu conheci analfabetos, gente que não sabia ler, que eram muito pobres, que viviam do seu trabalho e que ganhavam muito pouco, mas do pouco que ganhavam, tiravam dinheiro, cotizavam-se para comprar livros. Eles ouviam a leitura e mandavam parar para depois comentarem aquilo. E aí é que estava a riqueza disso. E aí é que foi a minha escola. Era gente ligada ao anarcossindicalismo e ao anarquismo, às ideias libertárias. E então eles tinham muitos folhetos de Eurico Malatesta, de Pedro Kropotkin. E lia-se muito também romance. Leitores, autores que nessa altura estavam muito em voga, era o Emílio Zola. Liam muito o Victor Hugo também. Um português que era o Ferreira de Castro. Havia um grande número, um elevado número de analfabetos, e então as coletividades foram as escolas. Começaram-se a chamar sociedades de instrução, que até aí eram quase todas sociedades filarmónicas. Até eu aprendi a escrever a máquina aqui. Isto tinha uma escola de datilografia e de caligrafia. Nos anos 50 chegou-se aqui a fazer um curso de parte sem dor. Os vários sócios ou pessoas amigas traziam os discos que tinham em casa e com os gravadores a gente estava aqui, tardes inteiras cheio de gente a ouvir música. Era uma multiplicidade de atividades que dava conhecimento. O círculo teve uma vida bestial, quase que a partir da fundação, né, a dar aulas noturnas. Nas escolas não há espaços de educação física. No Lavradio, esta coletividade é a escola de educação física das crianças. Não era só nenhuma, era por intermédio de sócios
As bibliotecas foram muito importantes. É aí que toda a gente vai buscar o livro para ler em casa e começa-se a ler bastante e vai ter uma grande influência nas pessoas até que fazem resistência à ditadura. Criou-se uma classe operária de certo modo culta. Eu devo a minha formação, os meus conhecimentos à cooperativa. Aquilo que eu de facto aprendi na Emílio Navarro, mais do que aqui, foi essas disciplinas de ciências. Todo o resto, nada daquilo era novidade. Tinha assistido a conferências, a debates, a todas essas coisas. Esta biblioteca deve estar na origem da cultura de metade das pessoas da Cova da Piedade. E na minha está. Tinha uma preponderância grande o neorrealismo. O romance era, de facto, fundamental. E, concretamente, estes escritores que naquela altura tinham uma resposta, que vinham aqui. Quem era a favor dos fascistas não concordava com a biblioteca, porque isto era uma fonte de cultura, de conhecimento, de esclarecimento. As bibliotecas das coletividades atrasaram-se, deram-se grandes transformações sociais depois do 25 de Abril e as coletividades não foram capazes de acompanhar. E aquele entusiasmo que nós tínhamos, quando eu era novo, da minha geração, íamos buscar os livros à biblioteca, passaram as pessoas agora desta geração a ir buscar os vídeos. A Biblioteca Municipal é uma biblioteca com vida. Desde sempre que nós temos esse bichinho, não é? De mostrar coisas aos outros. Nós queríamos era ter mais números para podermos mandar para mais sítios. Agora vamos tentar pôr uma página na internet. Na altura da Quinzena da Juventude tivemos ráfias espalhadas pela cidade com frases pequenas, tiradas de textos poéticos, e fizemos cartazes em fotocópia. E é giro que há imensa gente que vê aquilo e depois diz: ai, como é que se manda textos para aí? Em maio, durante uns dias, muitas escolas da Península de Setúbal ficam vazias. Ruas, tendas, coletividades, jardins enchem-se de gente que sai das escolas. Olham, veem, vendem, compram, fazem, perguntam, mostram. Para que serve uma folha de papel branca? Uma folha de papel branca pode encher-se de desenhos e de tintas. Olha a palavra de batota, que as mãos todas! Uma folha de papel branca pode encher-se de letras e de palavras e dizer coisas, só porque apetece ou porque é preciso. E com folhas de papel se fazem jornais que servem para ler e muito mais. A criança andei na escola, mas eu não ligava a importância à escola. Gostei sempre tenho livros à farta, e jornais, e leio sempre um bocadinho, fazer sempre um jornalzinho também assim, nós revolucionários e tal. A minha intenção é criar um jornalzinho lá com a língua do gajo a respeito da conquista do espaço. E quando se quer, as folhas de jornal podem voltar a ser folhas brancas ou de outras cores. A gente põe um paninho em uma tábua quadrada e depois a calcamos e fica papel. Amarelo, verde, branco, azul, muitas cores, para a gente não cortar tantas árvores, para dar oxigênio à gente. É bom ter dias diferentes. E com folhas de papel de jornal podem fazer-se fatos que vestem atores e o papel de jornal até pode transformar-se em cabeçudos. Todos os anos, em maio, quem mora no Seixal tem músicas e músicas à porta de casa, umas de perto, outras de longe, teatro na rua, exposições, conversas sem fim. A minha vida. O Zé que ia para lá, tocava umas coisinhas e depois falava-se. Era um militante político, era um militante que tentava esclarecer as pessoas e teve uma influência decisiva nesse aspecto. Nós íamos atrás do Zeca, aquilo que nós fazíamos era tudo influenciado por ele. Se houvesse mais pessoas espalhadas pelo país como o Zeca, a guerra não tinha durado 13 anos, de certeza. A música portuguesa realmente andava escondidas nas aldeias e o Zeca põe isso ao de cima. O Zeca desperta uma série de tendências, de gostos. Venho aqui para Setúbal e começo a ser convidado para as coletividades da Margem Sul. Fui convidado para o Cineclube de Barreiro, aquilo aqueceu de uma maneira incrível e a direção do Cineclube foi presa e eu interrogado.
O meio é fundamental na formação das pessoas. Era a cooperativa, era o associativismo, era o arsenal. Portanto, muitas das coletividades que existem aqui são resultado, enfim, das pessoas que trabalhavam nas fábricas. E era aqui, portanto, que nós podíamos ter conversas no sentido de fazer qualquer coisa, no sentido de que as coisas, a situação da vida das pessoas melhorassem. Toda a vida comunitária dos pescadores é alicerçada em conjunto de pessoas, ou em tabernas, onde tinham os seus hábitos característicos, ou em clubes de bairro. É aí que se dá, a meu ver, um encontro de várias culturas, vários tipos de atuação, vários comportamentos para todos aprendermos uns com os outros. Vivem quase tudo na rua. Querem dançar como os pais e os avós fazem em casa. Juntam-se, procuram com quem e como, propõem, ensaiam e põem-se a dançar como os outros não sabem. A alegria de descobrir, de desafio, de partilhar emoções, do riso, da festa, é congregador, torna as pessoas bem dispostas, torna as pessoas disponíveis para o outro. Em todo lado faz-se isso, não é preciso ser específico para uma etnia. Um homem sozinho não pode fazer uma coisa desta natureza, não. Começando por fazer excursõezinhas, depois os nossos bailinhos aqui também, passamos a fazer aqui os teatros. Formei também, posso dizer, gabe-me disso, que formei um grupo coral. Depois surge a relação, surge o bem-estar, a festa, o estar bem uns com os outros, criar proximidades, criar encontros. E já era uma selva, a gente teve de desbravar a selva, cortar o mato, derrubar árvores, aparar ramos. Estas instalações onde nos encontramos foram construídas com comboios de pedra, em que as pessoas iam à Serra da Rábida em carros e transportavam as pedras, e pedra a pedra isto foi erguido a pulso, com as mulheres a fazer os almoços, os homens a trabalhar. Que nós estamos todas com uma grande força para a cooperativa, senão já estivemos já em desespero, né? Fizemos uma reunião, decidimos não desistir e seguirmos em frente com o trabalho, pedindo a colaboração de toda a gente. Eu aprendi muita coisa nestes passos, a ultrapassar muita coisa. O meu pai também era sócio lá, naquela altura também ainda teve um trabalho gratuito, os trabalhadores que saíam faziam. Nós íamos aviar, portanto, das 7 às 10, eles iam também trabalhar das 7 às 10 da noite. Uns na drogadaria, outros na mercearia. A vida é feita de amadorismo, de participação, de coisas concretas no dia-a-dia. Eu estou lá a trabalhar na fábrica, também aprendi aquilo, mas não é a minha vocação, não é nada daquilo que eu gosto de fazer. Eu trabalhei aqui onde nós estamos. As Assembleias Gerais nestas coletividades, nomeadamente aqui, eram autênticas escolas de democracia. Em finais de 74, portanto, toda a gente queria falar. E então o Mariano Roclaia, que era o sabichão das Assembleias, um dia convidou a fazermos 4 programas de televisão em que a gente reproduziu nesses programas todas as coisas que se podiam passar numa Assembleia. Essa foi uma forma da gente demonstrar aquilo que tinha aprendido aqui. As autarquias foram buscar muitos dos autarcas às coletividades. Para mim, o importante para um autarca e que vamos buscar às coletividades são alguns valores que existem nas coletividades. Isso dá-nos uma perspectiva diferente para entender melhor a população quando estamos numa autarquia. Foi com gosto que alguém fez esta pintura, os Penicheiros. Mesmo em frente, o Cineclube do Barreiro. Mesmo ao lado, o Sindicato dos Ferroviários. Já de criança, eu gostava de ser maquinista. Era a fornalha, era a caldeira, era aquelas belas que foram a trabalhar, né? Até chegámos a criar amizade à máquina. Eram máquinas a vapor e tínhamos que trabalhar 10 horas. Eu era incapaz de ir atraiçoar colegas e então peguei nas chaves e depositei e disse, olha, o meu lugar de chefia está aqui. Mandaram prender em 1967. É a única terra em Portugal que tem um monumento ao Esperanto, é o Barreiro. Nas horas vagas foi-se aprender Esperanto. As pessoas que eram esperantistas naturalmente conseguiam ver mais um bocadinho que os que não eram esperantistas. Quando tinha 16 anos já era elemento do sindicato, fui elemento mais novo dos últimos sindicatos livres. Depois me passou tudo e sempre que havia movimentos e reivindicações e se às fábricas reclamar por certas atitudes que os patrões tomavam, lá tinha que ir eu também, minha mãe também. Em 1834 deu-se aquela greve em que na Marinha Grande ficou na história, mas que
Foi só na Marinha Grande, aqui toda a gente participou, em 1934. Foi quando eu comecei, portanto, a abrir os olhos para essas coisas. Uma vida digna e a extensão do terrafal. Às corridas, umas com as outras dentro da oficina, ninguém nos ouvia com o barulho das máquinas. Havia de vir uma vila e não veio, em sinal de protesto, não foi greve, nada disso, que foi uma abraçadeira preta. E elas começaram, não pegamos o trabalho, não pegamos e não pegamos. Fugiu uma, depois quando veio a polícia e cães, fugiu uma por cada mais, eles ainda levaram colegas presas. E depois começaram a dar mais qualquer coisa à gente, viram que a gente que estávamos a abrir os olhos, né? Também, está bem. Aprendi um bocadinho na cadeia, a falar com o camarada. Nessas lutas ganhei muita experiência. Conversamos com muita gente de vários estratos sociais, conseguimos ser diferentes daquilo que podemos ser. Isto é, podemos ganhar confiança na gente. Eu cheguei lá, estava em cima de um caminhão, escorçado por todos os trabalhadores, de uma maneira com que não houvesse despedimentos. E a reunião depois com o patronato. O sindicato, para mim, foi uma prática da vida, não foi de teoria, nada. E depois foi da prática que eu tive também na fábrica da Renault, não é? Eu era delegado sindical, foi 68. E eu amava, eu gostava mesmo daquilo. Nós paralisámos uma empresa que tinha não sei quantas, 2 ou 3 mil mulheres, não é? Chegou-se a aprender a própria administração. Tudo aquilo era novo. Todos nós aprendemos com aquele período, quer os que estiveram na Timex, quer os outros que estiveram noutras empresas que tiveram problemas idênticos. Lá dentro da fábrica não fazia nada, absolutamente nada de descrever, porque eu não sabia. Mas assistia a reuniões com elas. Aprendi muita coisa que eu não sabia. Cheguei a fazer greves e dar a ordem a elas para fazer greves. Adorei e gostei. Tudo isto são lições que a gente aprende. Naturais, tão naturais como a gente quando pensa em beber água. Com a nossa iniciativa fomos criando prédios, fomos abatendo as contas, metemos as máquinas todas a funcionarem, pagámos as dívidas todas Xavier de Lima. Esses projetos eram discutidos na Comissão de Trabalhadores em si, com os próprios trabalhadores em si. Fomos nós que plantamos todo este conjunto de árvores. Normalmente fazemos as coisas de maneira que os técnicos estejam disponíveis para explicar aos miúdos: olha, esta é uma árvore, tem vida. Bairro da Reboreda, Val de Ana Gomes, bairro 25 de Abril, bairro... Fez este projeto e foi aprovado aqui pelos moradores. Quase todos os dias tínhamos aqui um engenheiro e um arquiteto, que eles aqui é que vieram aprender. E à partida começámos a apertar por escrito, fazer assembleias gerais. E era a própria associação, que eram todos os moradores e não a direção. E fomos procurando sempre mais informações de como é que havíamos de fazer, não é? O trabalho é que nos diz como é que é e é que nos vai seguindo, e a gente vai tendo uma aprendizagem dia a dia a quase andar por ela. Nós gostamos disto. Isto teve uma figura já toda ligada em barcos entre si, portanto a gente também não podia sair desta atividade. Antigamente fazia-se tudo como a gente gostava. Nem era preciso tantas aprovações, nem preciso tanta coisa. Quando eu comecei, era quase tudo tintas em pó. Agora, ultimamente, comecei a aplicar mais tintas de esmalte, já nas segundas camadas, não é? A minha escola foi aqui, foi aprendi com o meu pai. Era miúdo, meu pai tinha 2 moinhos de vento e eu dediquei-me a gostar de aprender de moinho de vento. O meu tio era meleiro e como tinha 2 da Serra Monsanto, eles começaram a me ensinar aqui a picar a mó, a endereitá-la, a ver as farinhas se são grossas, se são fininhas. Comecei com 11 anos, ao pé de mestres que eram competentes, sempre em pequenas oficinas. Muita coisa aprendi com eles e outras coisas depois tive que eu próprio fazer, aprender sozinho. Eu joguei 22 anos ali no Vitória e dali vem o trabalho, né, juntamente com o massagista, como gostava muito daquilo, e ele ensinava-me. Por fim, já era ele que me pedia conselho. Fui aprendendo por mim próprio. Estávamos dependentes da pesca, então eu era mais um, com 7 anos, exatamente como o meu pai e como o meu avô. Fui para um café para o mercado do Livramento em Setúbal, da praça, com 8 anos. Estive numa tipografia, até que depois fui para Lisboa trabalhar com um advogado. Até hoje ainda não parei. Vim a Zambuja, fui corticeiro, fui cliente de diversos conhecimentos, não é? Isto na construção, na agricultura, que tive gado para a minha conta.
A escola é uma coisa importantíssima, sem dúvida, mas tem que ser acompanhada de outra maneira. Nasci no bairro Operário de Alfeite. Aos 14 anos entrei como aprendiz no Arsenal. Aquilo horrorizou-me, o barulho, as pessoas, o aspecto, todo aquele ambiente que se vivia na oficina, me influenciou seguramente. Quer o trabalho, quer o comportamento das pessoas, quer do ponto de vista político. Havia muitas ferramentas que tínhamos que ser nós a fabricar. E a coisa mais importante para um aprendiz era, quando o oficial se reformava, receber a ferramenta do oficial. Aprendi nas oficinas e depois também ensinei aos outros. Neste momento não há ninguém, não há jovens nenhum. Já houve aqui, incentivamos aqui 3 ou 4, mas acabaram por ir embora. Gostava que eu fosse ligado à parte, já disse a ele, a ver se procurava ser engenheiro naval, que era aquilo que eu queria ser. Há uns anos, câmaras, escolas, projetos vários começaram a salvar saberes quase perdidos. Juntam-se pessoas, ocupam-se as ruas e, em alguns casos, gente desempregada encontra emprego. Este trabalho foi feito, é evidente, com a ajuda, o ensinamento do mestre Ronaldo e da Dona Luciana. Este está quase pronto, mas este tem uma técnica específica. Há outras técnicas, irei aprender outra técnica, que é a técnica mesmo tradicional. Isto é uma coisa muito antiga, com muito valor. Terei que transmitir os meus conhecimentos também, através do Sr. Guilherme que me transmitiu, irei de certeza absoluta transmitir os meus conhecimentos a outra pessoa que vier para aqui aprender. Aprender ensinando, ensinar aprendendo. Há saberes herdados, trocam-se os saberes. Hoje são as mesmas e outras as maneiras. Acontecem sempre coisas que a gente não prevê da relação com as pessoas. E é isso que é desafiante. Eu tenho é que incentivar as pessoas a tomarem as iniciativas elas. Quando isso acontece, é bonito, porque sinto as pessoas que tiveram essa iniciativa a viver e a conseguir fazer o clique. Agora percebi, agora já sei. Apareciam fundamentalmente as crianças pequeninas e os irmãos, miúdos que chamo que estão fechados na rua, e miúdos de etnia cigana. E estabelecia ali a relação momentânea com interesses que eles tinham. À medida que nós estabelecíamos uma relação de continuidade, apareciam então as famílias por trás. Foi um confronto todos os dias, a todos os minutos, entre aquilo que me ensinaram que devia ser e aquilo que eu encarava na realidade. Foi-se desenvolvendo ao longo dos anos este envolvimento dos pais na escola, que é também uma forma de eles se ligarem entre si, de conversarem, de estarem juntos e de conviverem. Tem estas iniciativas das professoras e os pais ajudam. Portanto, não conheço aí Clube Novo Criativo que faça o que elas fazem. É uma comunidade de partilha, que troca os seus saberes. Porque, por exemplo, uma pessoa mesmo sem saber ler pode vir ser aqui professor. Neste momento a escola vai tapando os buracos que a outra escola normal deixa, não é? Muitas vezes estes adultos e reformados são pessoas que às vezes estão muito sós, são quase os diferentes, não é? E muitas vezes estas experiências servem-me para eu depois tirar algumas coisas para o meu trabalho normal na escola. Estava permanentemente a beber no olhar das pessoas, na forma como elas se movimentavam, nos significados dos pequenos gestos, tudo, coisas que me pudessem dar sentido a mim e a elas naquele momento.